Sabe aquele cara que você vê na internet com carros luxuosos e uma grande mansão com piscina de borda infinita? Tá vendo essa Lamborghini? Custa 1.400.000 reais. Paguei à vista e eu tenho 18 anos de idade. Talvez você não me conheça. Nunca antes, na história da humanidade, foi tão fácil ganhar dinheiro. Ganho mais de R$1.000 por dia no completo automático. Dinheiro pela internet. Trabalhando em casa, sem aparecer, sem criar Renda conteúdo, extra sem de precisar R$3.205 e ensinar a ficar milionário com dropship. Eu sou reconhecido como um dos milionários mais jovens da Imagine que você tivesse tudo o que sempre quis. Tudo. Imagine que você fosse tudo o que sempre quis ser. Já um faturamento aqui absurdo. 10 milhões de reais em 10 minutos. Em milionário com internet e aos 18 anos pude comprar à vista, sem terminar o ensino médio, sem fazer faculdade e sem nenhum tipo de apoio dos meus pais, uma Ferrari F458 Spider de R$2.500.000. Quanto você precisa para sobreviver? Eu preciso todo mês de 80, 90 mil reais. Quando você genuinamente se torna um outlier, tudo passa a caber na palma das suas mãos. Você sente-se o rei do mundo, mas para a grande maioria esse é o momento em que algo morre, a ambição. Mas eu não sou como a grande maioria. Finalmente está na hora de um plano maior. A minha nona meta foi: estarei morando em uma casa grande nos Estados Unidos, numa mansão com uma piscina enorme. Bom, há 9 anos eu estava pensando pequeno. E eu falava assim, gente, por que meu avô quer viver no mato, longe de todo mundo, isolado? Mas ele fazia o que ele queria com o tempo dele e vivia de acordo com o modo dele. Meu avô, ele era parente de indígena, sabe? Descendente. Ele gostava de viver no mato, isolado. E eu vejo que hoje em dia era uma forma dele buscar paz para ele mesmo. Eu nasci e criei aqui e aqui eu vejo minha vida aqui. Não tem lógica nenhuma de trocar para casa de praia, não. A vida aqui é outra, a vida é sossegada. Você tem que ter pelo menos a garantia de sobreviver, de ter pelo menos a manutenção da vida. É você ter o ganha-pão. Se você for aposentado, você está tranquilo, está sossegado. Não tem ninguém para te perturbar, é viver. É aproveitar o máximo que você puder. Aqui é tranquilo. A gente vive sossegado aqui, principalmente nessa grota aqui, né? Tem gente que vive de fantasia, você sabe disso, né? Dá uma olhada, só tem esse passarinho cantando, ó. Tá vendo? Que sossego. Não tive muitas oportunidades, mas as oportunidades que tinha da minha época, não acho que eu fiquei tão distante não, viu? A gente chegou muito perto. Pra mim, pra que mais o que agora? Não precisa de nada mais não. Quantos que não tem é nada, né? Quantos que queria ter uma casa e não tem? Quantos têm vontade de comprar um carro e não tem? Quantas pessoas que estão aí batalhando, né? E para ter as coisas e não consegue. Não tem tantas coisas, mas para mim tá bom. O meu sonho de consumo é morar na minha casa. Porque hoje, já tem muitos anos que eu moro na roça, porque eu não tenho casa própria. Aluguel, ninguém dá conta de pagar aluguel na rua.
Então, meu sonho é ter minha casa. Já que eu estou doente, eu queria ter minha casa, para mim viver dentro dela e finalizar a vida ali. A gente vive por aí, vai para uma fazenda, fica um pouco de tempo, não dá, vai para outra. Eu já nem sei quantas fazendas eu já passei, porque eu não tenho casa. Que se eu tivesse casa, como eu vivo doente, eu estava quietinha aqui para me cuidar da minha saúde melhor. Pois é, eu tenho meus pais, mas eu fui criado mais os outros. Porque eu não conheci nem meu pai, nem minha mãe. Fui criado mais os outros. Mas eu morei num bocado de fazenda, que eu morava nas roças. Levantar de madrugada com lama, ó. Quando era 6 horas da manhã, o carro chegava para apanhar o leite tinha que estar tirado. Se não tivesse tirado, largar o leite para trás. Agora, o dono chegava e já tinha que pagar o leite que o carro deixou para trás. O negócio era esse. Dentre os locais que eu já andei e os depoimentos que eu escuto, principalmente de criança, né? No CEIA, que eu frequento bastante, eu tenho uma casa, eu tenho comida todo dia, eu tenho o privilégio de estudar, porque estudar é um privilégio, é sim. Eu tenho um trabalho bom, que eu considero maravilhoso, que eu super me identifico. Eu tenho uma família, eu tenho roupa, eu tenho uma cama quente quando tá fazendo frio, eu posso tomar um banho quente também quando tá fazendo frio. Quando eu quero relaxar, eu posso ver um filme, porque eu tenho uma televisão em casa. E a gente tem condições de pagar energia, né? Que tem gente que não tem nem condições. Eu tenho água, que é uma das coisas que eu considero principal, é ter água em casa. Água potável. Que na roça eu consegui um emprego, para mim era tudo, né? Ter dinheiro para mim comprar minhas coisas. Mas acontece que não era bom não, era muito difícil. Porque a casa que eu dava aula não era uma sala de aula. Era uma casinha cedida, que não prestava, toda esbarrancada, quebrada. E o dono da fazenda me amolava demais, porque enquanto eu estava lá, eu chegava lá de manhã para dar aula, estava cheio de bezerro lá dentro. Eu fazia da sala de aula um curral. Ele apartava os bezerros para tirar leite da vaca no outro dia. E aí a sala estava lá e era dele, né, a casa. Aí quando eu chegava de manhã lá, mas estava tudo cagado de bezerro e bezerro tudo lá dentro. A gente tinha um quadro na parede que não era tão grande, mas dentro daquela salinha tinha aluno do 1º ano, do 2º, da 3ª e da 4ª série. Todo mundo ali. Quem estava começando e quem estava terminando, estava tudo junto. Aí sabe o que fazia? Eu pegava uns giz, cortava em 4 pedaços. Cada pedacinho daquele quadro era uma turma, sabe? Era uma turma. Então, era desse jeito que trabalhava. Estudei na zona rural até a 4ª série. A gente ia numa escolinha que ela era pequenininha. Aí os meninos estudavam tinha os primeiros e o do 4º ano, tudo junto. Era bom demais. Aí, na hora do recreio, nós ia pular, a brincadeira era pular o barranco, correr atrás do outro. Tinha hora que caía, machucava, mas era bom demais. Era diversão, melhor que hoje, que os meninos mexendo com celular, essas coisas, né? Os meninos pedia tia Lia para tomar banho no rio e nós também pedia a mãe. Aí eles falavam que só podia depois fazer o serviço. Aí juntava nós lá em casa, eu e o Valquírio, e ajudava os meninos de tia Lia fazer o serviço deles, depois eles ajudavam nós a fazer o serviço nosso, aí nós ia para o rio, banhava até, e nós fazia esses negócios que os meninos nem conhecem, jiqui para pegar peixe, fazia arapuca para pegar passarinho, depois nós soltava. Era as brincadeiras de antigamente, né? Gangorra que os meninos hoje nem conhecem. A minha infância foi assim, criava na roça assim, tinha... Como é que eu posso te dizer? Infância para mim foi que eu interagia no meio das crianças assim mesmo. Nós brincava, se divertia, não era que nem hoje não. Antigamente tudo tinha limite, sabe? As crianças brincavam, não tinha malícia nenhuma, sabe? Nem igual o mundo que a gente vive hoje, sabe? Era diferente, sabe? E era uma época mais feliz. Eu terminei meu ensino médio, sabe?
muitas pessoas falavam assim que era bobagem eu estudar, que eu não ia conseguir. Escola para mim para quê? Que eu não ia saber ler, não sabia escrever. Aí até que um dia surgiu uma mulher aqui, ela veio aqui, propôs uma proposta para mim estudar lá em Pavão. Só que aí eu tinha que ir, pegar um ônibus até Limeira e de lá pegar o peixinho para ir para Pavão estudar, lá na PAI. Por que meu sonho é fazer direito? Para mim defender a classe mais atingida que somos nós, que temos essas especialidades, sabe? Porque deficiências, você não pode falar que é deficiência, é especialidade, é especial. Aí então eu queria defender essa área e entre outras que eu vejo que, no meu ponto de vista, na lei de hoje, a lei não age corretamente não, dá direito a quem não tem. Minha maior dificuldade hoje em dia para mim alcançar esse sonho é dinheiro. Porque o dinheiro vem em primeiro lugar para a gente poder estudar e o transporte também que não passa aqui, tem que pegar um transporte lá na rodagem, no asfalto, caminhar muito ainda para chegar até lá. Essa é a dificuldade. Eu não tive oportunidade, não tive chance nenhuma na vida para poder crescer. Trabalhei, lutei, trabalhei fora, trabalhei em Pavão, mas não. O mundo é muito injusto com tanta gente. É tudo na minha vida é Deus. É só Deus que me dá força para poder caminhar do jeito que eu vivo, doente, só Deus mesmo. Ele que me ajuda a eu fazer e vencer tudo que eu quero. Felicidade para mim é viver bem. Viver feliz, viver com saúde, viver bem, curtir a família. Isso que é felicidade para mim. Dinheiro não é tudo, de jeito nenhum. O cara só acha que tem muito dinheiro, mas o dinheiro não segura a saúde dele. Ele vai por debaixo do chão do meu jeitinho. Não tem como. Não tem como o dinheiro segurar a vida do ser humano. Eu sei disso porque eu trabalho e vivo trabalhando. A saúde do cara é importante. Trabalhar é bom, ter o dinheiro é importante. Mas que ele vai levar ele em lugar nenhum, não leva não. Não leva porque se fosse assim, Silvio Santos hoje era um cara vivo, hoje ele já morreu aí, ó. Bem, eu tive a experiência de viver numa cidade grande. Eu morei em São Paulo 2 anos, 87 e 88. E a única saudade que eu sinto de São Paulo eram alguns shows que eu assistia, que é um acesso, bem acessível à cultura. Tirando isso aí, eu não sinto saudade de nada, porque a gente quem trabalha em cidade grande, quem vive numa fábrica, você sai de manhã cedo, acorda de madrugada para chegar cedo, para não perder o horário e não cortar o ponto do sábado, do domingo, os dias, né, feriado. Então, o trabalho é praticamente o jovem que vai para o sul do país, geralmente ele, naquela ideia de enriquecer, ele fica no trabalho praticamente sacrificando a juventude. Porque o tempo passando e você lá dentro só vê o pessoal que está dentro da fábrica, você não vê mais ninguém. Horário de almoço, você sai para almoçar, volta no mesmo 5 horas da tarde você sai e tem que dormir cedo, porque no outro dia você tem que acordar cedo. Então, essa vida aí de correr atrás do dinheiro é sofrido, não é fácil não. Eu sentia inveja de um rapaz que vendia cocada. O cara saía na rua, ele mesmo fazia o trabalho dele, né? E saía na rua conversando com um e com o outro. Esse aí não perde, de certa forma, pelo você viver numa vida informal, não perdeu a juventude, porque estava todo tempo interagindo com alguém, conversando. Eu sentia uma certa inveja, uma boa inveja, né? Porque o cara que era independente nesse aspecto, levava uma certa vantagem, porque estava vivendo. O fato de você... Olha, eu uma certa vez encontrei um amigo num ônibus, ele era cobrador de ônibus, jogou bola comigo em Campina Grande. Rapaz, é uma felicidade muito grande. Agora você todo dia tem que se encontrar aquelas mesmas pessoas que você nunca viu na vida, passou a viver numa fábrica, é ruim, é horrível. Quando eu estava lendo aquele livro O Milagre da Manhã, tem uma parte dele que ele diz que você tem que ter gratidão pela sua vida. E aí, todo dia eu levantar de gratidão porque uma vida normal, não está me acontecendo nada de extraordinário. Aí todo dia, por um mês, eu comecei a escrever tudo que eu era grata.
Depois eu parei para perceber que a gente acha que é bom na vida da gente só coisa extraordinária. Ah, ganhar uma Hilux. Ah, ganhar 1 milhão. Ah, vou ganhar um Jeep Renegade lá daquele Valicap. Gente, não é isso não. Se acordar, a gente tá escutando passarinho, tem gente que nem isso pode escutar. E aí eu era feliz por isso, eu tinha emprego, eu tinha festa, forró para ir todo sábado. E aí nós, todo sábado, os vizinhos aí faziam festa, faziam esses bailes. E a gente ia para lá, moço, mas era uma felicidade quando chegava esse dia para nós ir dançar. E nós dançava, embora de noite. Nós não bebia nada nesse lugar, sabe? Não tinha bebida, porque nós fomos criados assim. Bebida alcoólica nós nunca tomamos, né? Pai nunca deixou. E não dava nem água para beber na festa. Mas nós tínhamos o prazer de ir para dançar. Eu sou feliz porque, graças a Deus, eu tenho a saúde, graças a Deus eu tenho essa deficiência visual, mas ela não me impede assim de andar, sabe? De andar por lugar onde é que eu quero ir. Só não ando na cidade sozinho. E no lugar assim que nem Limeira, para mim andar sozinho, como eu não conheço muito o lugar, aí eu não ando, mas aqui dentro da minha região do lugar mesmo aqui, eu ando aqui sozinho com Deus primeiramente, o guiazinho que é o porretinho que eu carrego. Mas sou feliz demais, porque tem Deus, tem saúde, tem amigos, isso é o que importa. O que eu consegui aqui em termos de paz, de tranquilidade e de conhecimento das coisas de espiritualidade, de tudo que você pensar, eu aprendi muito aqui, mais do que na universidade, eu diria. Tem gente que só pensa que a vantagem é você sempre ter lucro, não é só, esquece o financeiro. Olha, não tem coisa melhor do que você viver, fazer amizade, você sentar em qualquer ambiente sem estar preocupado em dar as costas para ninguém. Você ficar sossegado, não tem coisa melhor. E para mim, olha, em qualquer lugar que eu estiver, eu estou bem comigo mesmo, estando bem comigo mesmo. Não sinto necessidade, não sinto carência de estar em multidão. Eu não sinto carência de multidão. Nunca pensei que dinheiro fosse felicidade para mim. Dinheiro é para, assim, é o necessário que a gente precisa para viver. Mas isso aí, a paisagem, isso aí que para mim é felicidade. Para mim ver meus filhos crescer, né? Igual eu cresci mesmo assim do bem. Às vezes a gente vê os pais passando gastura assim com os filhos assim, coisa errada, né? A felicidade maior para mim é ver meus filhos ser alguém assim do bem na vida. Como diz os povos, meus avôs falavam, os pés que não andam não levam topada, seguir adiante. Aqui é bom demais, cara, é um lugar tranquilo, sossegado. Se chegar um tempo eu saio para fora, eu sinto falta daqui, viu? É como a história de Diógenes. Diógenes era um filósofo grego que uma certa vez ele estava na beira de acho que um lago, um túnel, ele disse que ele vivia dentro de um túnel, né? E a criança pegou água assim para tomar, beber. Ele, quando viu a criança bebendo água assim, ele foi e jogou o caneco fora e disse, isso aí é supérfluo, não precisa mais não. Entendeu? É mais ou menos uma coisa desse sentido, a simplicidade. Eu tenho andado tão sozinho ultimamente que nem vejo em minha frente nada que me dê prazer. Sinto cada vez mais longe a felicidade, vendo em minha mocidade tanto sonho perecer. Eu queria ter na vida simplesmente um lugar de mato verde pra plantar e pra colher, ter uma casinha branca de varanda, um quintal, uma janela para ver o sol
Às vezes saio a caminhar pela cidade à procura de amizade. Vou seguindo a multidão, mas me retraio olhando em cada rosto. Cada um tem seu mistério, seu sofrer, sua ilusão. Eu queria ter na vida simplesmente um lugar de mato verde pra plantar e pra colher, ter uma casinha branca de varanda, um quintal, uma janela para ver o sol nascer.